Está em Isaías 64:4 e a nossa lição hoje o tema é o plano de livramento e o papel de Esther. Vamos ler o textuário e eu gostaria que todos ficássemos em pé para fazermos a leitura responsiva, ou melhor, uníssona, todos juntos, juntamente, vamos ler. E eu costumo, às vezes, irmãos, isso é mania de professor mesmo, sabe? A gente quer que leia tudo, né? Às vezes, vamos ler o textuário, já começa do caminho. Então, falamos todos juntos. Texto, ok? Então, vamos lá. Textuário. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64:4. A verdade prática diz o seguinte, verdade prática, e nós mesmos dramáticos, e nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A nossa leitura bíblica em classe, ou bíblica diária, melhor dizendo, de segunda-feira está em Esther 4, de 1 a 5. Esther envia Ataque para perguntar o que se passava com Mardoqueu. Terça-feira, número 12, de 3 a 10, Êxodo 23 e 22, Salmos 5 e 11. O favor de Deus em livrar seus servos dos infortúnios. Quarta-feira, Esther 4 e 13. Se Esther não agisse, nem ela mesmo seria poupado. Quinta-feira, Esther 4 e 14. Se o livramento divino não chegasse por intermédio de Esther, chegaria por outro meio. Sexta-feira, 1 Samuel 25, 18 a 35. Provérbios 19, 2. A rainha Esther agiu com sabedoria de outras mulheres da Bíblia. Sábado, Esther 5, 2 e 3. O rei Assuero viu Esther e estendeu o seu cetro disposto a atender. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 4, versículos de 5 a 17 e versículos 5 de 1 a 3 e 7 e 8. É uma leitura bastante extensa e eu vou pedir aí que os irmãos nos ajudem, alguém para fazer a leitura responsiva. Essa faremos responsiva. Eu vou lendo os versículos ímpares e depois os irmãos vão lendo os pares e assim sucessivamente até nós finalizarmos o texto. Glória a Jesus. Obrigado, irmão Mário. Vamos lá. Esther capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhes mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E, saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu
que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester, ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Muito obrigado. Nós estamos aqui num plano de aula, e aqui nós escrevemos aqui atrás os personagens desta história. É muito importante quando a gente entra num assunto, e Ester, embora seja classificado como um dos livros poéticos da Bíblia, mas ela traz os seus personagens principais desse contexto. Então nós temos ali Amã, Assuero, Mardoqueu e Ester, são os 4 personagens principais desta história. E nós vamos observar uma coisa interessante, que os irmãos vão observar que no livro de Ester não é mencionada uma única vez a palavra oração. Todo o livro de Ester não tem a palavra oração. E às vezes a gente pensa, justamente que eles oraram, etc., mas não tem a palavra oração no livro de Ester. Mas tem a palavra jejum. E eu diria que para nós, nesta manhã, o poder do jejum. O poder do jejum. E eu poderia discorrer aqui uma série de coisas importantes a respeito do jejum. Desde a própria ciência médica, ela fala da questão do jejum para o nosso corpo físico. Então o jejum é algo que faz bem para o corpo físico e faz bem para o corpo espiritual. Faz bem para a matéria e faz bem para a alma. E é interessante nós entendermos que jejum não é greve de fome, Às vezes a pessoa imagina que jejum é uma greve de fome. Não é greve de fome. Alguém chega lá e fala: se fulano não fizer isso, eu não vou comer, E aí a pessoa vai: isso é greve de fome. O jejum tem propósitos, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual. Nós temos aqui uma lição muito interessante, e o nosso plano de aula, ele apresenta a lição e os seus objetivos. E essa lição tem por objetivo, primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. Mardoqueu tinha um plano para frustrar um outro plano que era de Amã. Haviam 2 planos: um plano para destruir
e um plano para poupar. A nossa vida, se nós traçarmos um paralelo, nós vamos encontrar essa mesma situação. Existem algumas coisas, algumas pessoas e algumas hostes que querem nos destruir. Existem algumas pessoas e algumas hostes que querem nos poupar. Aí, qual é a nossa posição? O que pode mudar de sermos poupados ou de sermos destruídos? O que pode poupar disso? Entre sermos poupados ou sermos destruídos? Quem pode mudar essa história? Quem? Nós, irmãos. É nós que podemos mudar isso. As decisões sempre serão nossas. Eu digo sempre, Deus pegou o pó da terra, pegou o espírito dele, soprou no pó, e a Bíblia diz, dessa fusão surgiu a alma vivente, na qual nem Deus e nem o diabo interferem. Podem influenciar, mas não interferir. A decisão sempre será nossa. Agora, para tomarmos decisões, nós precisamos o quê? Ter cuidados e orarmos. Se você vai fazer uma viagem, seja ela de curta distância ou de longa distância, você procura, obviamente, o melhor caminho. E se você não sabe como chegar, você se reporta a alguém e pergunta: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Antigamente nós não tínhamos o Waze, não tinha essa tecnologia via satélite. Então nós íamos para um determinado lugar e buscávamos no mapa ou buscava por alguém. Aí pessoal, você vai aqui, para chegar lá você passa por cidade tal e cidade tal. Aí nós chegávamos no lugar, andávamos, depois de andarmos alguns quilômetros, parávamos num posto de gasolina ou num comércio e perguntava: onde fica tal lugar? Olha, o senhor continua aqui reto, etc e tal. Nós fazemos isso até hoje, ainda nos perdemos, não é assim? Não é desse jeito? Pergunta aí: ah, mas tem o Waze. A gente também se perde pelo Waze, pelo Google Maps. Nós nos perdemos ainda, por não conhecer. E muitas vezes nós nos perdemos já conhecendo. Quem dirige está perfeitamente o que eu vou dizer. Você está tão acostumado a ir por um caminho, mas você vai num outro local. Mas por estar tão acostumado por ali, daqui a pouco você está por aquele caminho, falando: o que eu estou fazendo aqui? É para lá que eu tenho que ir. Não é mais ou menos assim? Nós mesmos nos perdemos por causa de tomarmos as decisões erradas ou não estarmos focados nisso. O nosso foco deve estar bem direcionado para aquilo que nós queremos fazer ou aquilo que nós queremos alcançar. Eu dizia hoje na nossa oração, no final da nossa oração, a respeito disso. Então, aquilo que nós precisamos focar ou aquilo que nós precisamos e queremos alcançar. Porque às vezes eu não quero o que o Euclides quer. Ele quer uma coisa e eu quero outra. E às vezes nós estamos no mesmo caminho, mas buscando coisas diferentes. Não é assim? Veja só, então nós temos a capacidade, a inteligência e a condição e o poder da escolha. Nós podemos escolher. Então o que muda a situação entre a destruição ou sermos poupados é exatamente isso. É exatamente as nossas escolhas. Agora, eu dizia aqui na nossa terça-feira, o que é sabedoria? Sabedoria é você pegar o conhecimento e com aquele conhecimento você produzir. É o saber fazer. Quando eu sei fazer, então isso é chamado de sabedoria. Eu tenho sabedoria para fazer, para realizar. Agora, o que pode nos destruir, segundo a Bíblia? O que pode nos destruir? A Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento nos leva a sermos destruídos. Segundo Arnaud de Toynbee, das 400 civilizações
que foram dizimadas ao longo da história, nenhuma delas foi destruída por outro, mas elas se sucumbiram. Por quê? Porque falta conhecimento. Eu já disse para os irmãos aqui, naquele domingo, quando falava sobre a estátua de Nabucodonosor, ou a estátua do livro de Daniel, representada ali pelos reis, pelos impérios mundiais. A gente sempre fala de Nabucodonosor porque ele teve o sonho e também porque ele era a cabeça daquela estátua. Nós falamos que quando Alexandre o Grande ele foi para a Índia, ele não tinha o conhecimento que as pessoas ali, que os indianos não usavam cavalos, eles usavam elefantes. E ele foi para lutar com pessoas que achavam que usava, porque todo mundo usava cavalo, e eles foram esmagados e foram destruídos por eles todos. Então nós temos que entender que a falta de conhecimento pode nos levar à destruição, e nós vamos entender exatamente isso aqui no texto em que lemos, que Esther não tinha o conhecimento do que estava acontecendo, não havia chegado para ela o conhecimento do que estava acontecendo, mas ela teve a atitude de procurar saber o que estava acontecendo naquele momento e naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos estar sempre atentos para conhecer. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, às vezes, o que acontece em nós? A nossa falta de buscar o conhecimento. Por quê? Porque conhecimento não tem nada a ver com sabedoria, entendeu? Mas veja só, a sabedoria, diz a Bíblia que a sabedoria vem de Deus. E o conhecimento vem da onde? Como? Pode falar, irmão, nós estamos na escola. De buscar, de estudar. Então nós buscamos o conhecimento. Por isso que Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa busca, essa procura é minha, é sua, é nossa. Nós aqui procuramos, nós aqui buscamos, nós aqui vamos atrás do conhecimento. Não é o conhecimento que vem atrás de nós. Por exemplo, todos os irmãos conhecem as leis do país? Mas deveria, porque o legislador disse o quê? Ninguém pode ser ignorante perante a lei. Não é a lei que vem atrás de você, é você. Você fala, mas eu não sabia. Mas a lei está aí. É prestar atenção e ir atrás, e buscar, e saber. E as leis são estabelecidas, elas são divulgadas. Por exemplo, se você chegar num comércio, todo comércio lá tem um código, não tem? Código de Defesa do Consumidor. Mas você fala, é muito aí, eu não quero ler. Então nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código da Criança e do Adolescente, nós temos o Código do Idoso, não temos? São vários códigos que todos eles foram tirados, de certa forma, da Constituição Federal, que é a lei magna, que é a Carta Magna, a lei maior do país para nós. Mas às vezes o nosso desinteresse, falar, não vou ler, não é muito. E essa falta de interesse nosso pode levar-nos à destruição, ou deixar de desfrutar daquilo que temos direito. Eu disse para os irmãos aqui, não sei se alguém aqui conheceu o pastor Otávio Show, que era lá de Engenheiro Coelho, e ele era um plantador de laranja, muito bem sucedido, era um homem rico, e ele dizia assim: irmãos, eu sou rico, não é porque eu sou rico que eu deixo de aproveitar tudo que o governo tem lá para mim, não é porque é direito meu, eu vou lá e resgato. Então alguém fala, não, mas deixa lá. Não, é seu, vai lá e resgata, é seu direito. Então é a falta de conhecimento, e Esther não tinha o conhecimento do que estava sucedendo, do que estava acontecendo, não tinha esse conhecimento, e ela ficou vendo o que estava acontecendo com Mardoqueu. Então ela chamou um dos seus eunucos e disse: olha, vá lá e veja o que está acontecendo. Esse fato dela ir lá e buscar o conhecimento, o interesse de saber, levou um susto. Por quê? Porque Mardoqueu já mandou para ela o trabalho completo. Falou assim: ó, nós vamos ser destruídos, todos nós vamos ser destruídos. Então, por favor, você é a rainha,
entre na presença do rei, fale para ele que Amã quer destruir. Amã já prometeu ao rei que vai dar ouro para ele, prata, e o rei, como ele era um rei megalômano, nós já vimos aqui nas lições anteriores, que ele foi para uma batalha em Salaminas, e nessa batalha ele fez um banquete de 180 dias, 6 meses de banquete, mas foi lá e perdeu a batalha mesmo assim. Então veja só, este Mardoqueu, tá, que está aqui, e esta Esther, eles eram parentes, ele era tio e sobrinha, só que ele estava lá no meio do povo, e ela estava no palácio do rei, e ele falou: peraí, nós temos um escape, se Esther falar com o rei, pode mudar a nossa situação, pode mudar a nossa sorte. Se nós traduzirmos, irmãos, para os nossos dias, sempre observa como o poder da intercessão é extraordinário. Às vezes nós não temos como chegar à presença do rei, mas alguém pode chegar e interceder em nosso favor, e a situação ser mudada. Então veja que o poder da intercessão é muito grande. Aqui, nos nossos dias, nós falamos assim: olha, a pessoa para conseguir determinado emprego, entrar em determinada empresa, falar com alguém, precisa ter muito QI, né? Quem indica, né? O QI é quem indica, né? Essa questão do QI. Ou seja, por isso que é importante entendermos sempre que haverá sempre alguém intercedendo por nós, e nós intercederemos para os outros, e isso está em nós. Quantas vezes nós já intercedemos por alguém? Um filho intercede pelo outro junto ao pai ou junto à mãe. Sempre haverá um intercessor, sempre. E aí nós encontramos aqui nesse caso que Mardoqueu, ele fez o quê? Ele relata o plano para Esther. A Esther falou assim: mas eu não posso, para mim não vai dar, eu não consigo. Sabe por quê? Porque se eu for fazer o que você está me pedindo, eu vou morrer, e todo mundo tem medo de morrer. Diga: olha, fale para Mardoqueu que eu não tenho permissão para entrar na presença do rei nesses 30 dias. O rei não me chamou. E se o rei a questão era essa: o rei estava lá com o seu cetro, e se ele não estendesse, se ele tivesse, a pessoa chegasse na sua câmara interior, e se ele não estendesse o cetro para a pessoa era morta, a pessoa morria, e o medo que ela tinha era de morrer. E quem aqui não tem medo da morte? Porque é uma conversa fiada esse negócio: ah, irmão, não tem medo da morte não, mas não quer morrer, né? Mas não quer morrer. O sentido de medo da morte, eu já dou a palavra, o sentido do medo da morte é o fato de que nós não estamos prontos para morrer. Ninguém está pronto para morrer. Por quê? Porque nós saboreamos, nós desejamos viver, a não ser que a pessoa seja influenciada por Satanás para tirar a própria vida, tá? O diabo coloca tantas coisas na sua mente que a pessoa quer se destruir. Porém, o que eu penso? O que nós observamos? Ela tinha medo de morrer. Falou: agora que eu cheguei a ser rainha, né? Eu não quero morrer. Vasti já foi destituída, e ela teve temor, teve medo, e é alguma coisa perfeitamente natural. Quantas pessoas aqui têm medo, ou já tiveram medo, ou já passaram por situações que lhe amedrontam? Todos nós. Algumas situações nós enfrentamos, e outras nós recuamos, outras nós temos medo, sentimos medo, até de algumas situações. Eu me lembro que algumas circunstâncias da nossa vida nos causam tanto medo, né, que não é o temor no sentido de reverência, como nós temos que temer a Deus, não é ter medo de Deus, né? É reconhecer a sua soberania e o seu poderio.
mas é no sentido de temer, né? De ter medo mesmo. E ela falou assim: eu não quero chegar na presença do rei e ser morta. Aí veja só, o plano de Mardoqueu, ele fala assim: olha, Esther, mas tem um detalhe, não penses que a morte também não vai chegar no palácio, porque na hora que descobrir que você também é judia, você faz parte do mesmo povo, é o mesmo contexto, você faz parte do mesmo povo, das mesmas pessoas. E a Esther então agora, ela faz o seguinte, aí Mardoqueu diz assim, e esse versículo que nós vamos ler aqui, que é o versículo 14, eu acho muitíssimo interessante, e esse versículo tem uma aplicação extensa, que diz assim: porque se de todo te calares, neste tempo, se nesse momento, você ficar calada, virar agente secreta, socorro e livramento para os judeus, de outra parte virá. Não tem problema, você não quer fazer? Deus vai levantar outra pessoa para fazer no seu lugar. Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer no seu lugar. Mas eu não tenho capacidade. Irmãos, esse negócio é uma conversa fiada. Porque se nós fôssemos bons e capazes, nós não estávamos aqui, nós já tínhamos sido arrebatados. Porque o trabalho de Deus é o trabalho de melhorar as nossas vidas. E Ele colocou cada um de vocês, cada um de nós, cada um de vocês e cada um de nós, Ele colocou para uma obra no ministério. Cada um de vocês tem um ministério. E colocou algumas pessoas aqui para aperfeiçoar o ministério de vocês. E Ele vai nos aperfeiçoando pela sua palavra. Não é assim que está escrito lá em Efésios? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Querendo o quê? Ele deu para quê? É isso que é interessante. A gente sempre, quando ler a Bíblia, irmãos, vai ter sempre um para. Por isso que ele diz assim: os porquês são de Deus e os para quê são para nós. Para quê? Que é o objetivo daquele propósito. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então somos aperfeiçoados. Para quê? Para a obra do ministério. Então quem realiza as obras são os obreiros, que são todos nós. Então veja só, se você não fizer, não tem problema. Deus vai salvar alguém lá fora, vai purificar, vai transformar, vai pôr aqui, porque é isso que Deus faz. Ele nos dá o privilégio de fazermos. Agora, se você não quiser fazer, se tiver difícil, não tem problema, porque Deus não obriga ninguém a fazer. Olha só, o primeiro chamamento que Jesus faz lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis. Ele fala para quantos virem a Ele? Alguns? Todos. Ele está chamando todos, para quê? Para receber descanso do fardo, que é o fardo pesado, que às vezes você quer carregar sozinho. Você quer fazer as coisas sozinho, pela sua cabeça, pelo seu intento, pelo seu jeito, tem que ser assim, aí o fardo fica pesado. Mas quando ele chama para a obra, ele fala se, aí ele coloca uma preposição de condição. Se alguém quer vir a mim, não, vir após mim, muda totalmente. Renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua esposa, a sua cruz, ou seu marido, né? Aí, já ouvi um sorriso, né? E siga-me, né? Tome cada dia a sua própria dificuldades, a sua própria carga, o seu próprio vitupério e siga-me. Entendeu? Ninguém segue a Jesus com as mãos vazias. Não. Você segue a Jesus com renúncia. Você segue a Jesus, renuncie cada dia a si mesmo.
E não é para renunciar ao mundo, irmãos. Não fala para renunciar à família. Não fala para renunciar à igreja. Renuncie-se a si mesmo. Aquilo que Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está ali todo dia. Pá, pá, pá. E siga-me. E isso é fácil? Claro que não. Mas é obrigado para todos? Chamou todos? Falou: se alguém é, preposição de condição. Paulo escreve: se alguém deseja o episcopado, preposição de condição. Excelente obra deseja. Está sempre no condicional, para você seguir a Jesus. Se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Irmãos, não quero fazer a partir de hoje. Beleza, sua salvação não muda em nada, você fica aí, sentado no banco aí, entendeu? Diminui os galardões, etc e tal, mas beleza, está tudo certo. Nós não podemos misturar salvação para a obra, entendeu? Mas nós podemos fazer obra para a salvação. Ou porque somos salvos, melhor dizendo, né? Nós não fazemos obra para ser salvos, nós fazemos obras porque somos salvos. Essa é a diferença. Então o que acontece? Esther, nesse momento, Mardoqueu disse: olha, se de tudo te calares, socorro e livramento para os judeus de outra parte virá. Mas tem um detalhe: tu e a casa do teu pai perecereis. Sabe por quê? Porque você podia ter feito, você não fez. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então não é aquele que pode fazer o bem, não é aquele que tem condições de fazer o bem, é aquele que sabe. Se aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecados. Então é nessa hora que eu preciso fazer. A Bíblia é muito rígida nesse aspecto, e nós precisamos entender isso para viver o quê? Para viver bem. Viver bem. Então, seguindo aqui a nossa lição, Esther nesta hora leva um impacto. Ela fala: peraí, então tá bem, só que vamos fazer um negócio. Não vamos orar não, nós vamos jejuar. Sabe por quê? Porque orar, irmãos, não é tão sacrificial, concorda comigo? Pode ver, crentes falam assim: irmão, vamos orar, todo mundo já fica em pé, depois pergunta por quê e para quem, né? Vamos orar, já fica todo mundo em pé. Mas jejuar, e ele falou assim: ó, já que a batalha é nossa, isso eu acho maravilhoso, já que a batalha é nossa, não é só minha, e nem é só sua, Mardoqueu, é nossa. Quando eu leio esse texto, eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de Daniel. Quando Daniel, ele diz assim: olha, pela contagem do tempo e pela leitura das profecias, eu entendi que os 70 anos chegaram agora. E ele lá no capítulo 9 de Daniel, percebe, vamos ler que eu acho tão maravilhoso isso aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor o significado e você se colocar junto com o povo nas decisões, ou naquilo que nós queremos de Deus. Como o coletivo tem muita importância e muita força. No versículo de número 2, assim, capítulo 9, versículo 2 do livro do profeta Daniel: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi, né? Esse aqui já era o que Daniel estava orando aqui. Sabe quem que era o rei lá? Era Dário. Sabe quem que era Dário? Sabe quem era Dário? Filho de Assuero. Neste ano eu entendi, olha só, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Epa, entendi. Aí ele vai dizendo assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar em oração, rogos, jejuns, pano de saco e cinzas. Ele se humilhou
E ele começou a buscar o Senhor. E orei, agora isso aqui que me chama a atenção. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. E disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora veja só, como está a voz do verbo: pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Quando Deus falou através do profeta Jeremias, Daniel era vivo, mas ele diz que ele pecou. Ele se coloca junto com o povo. Não importa que o pecado foi dos meus pais, for dos reis, for dos povos. Ele disse: pecamos, prevaricamos, nós não demos ouvidos, cometemos iniquidades. Ele se coloca junto com o povo. Ele entra debaixo do mesmo jugo. Mas foi há 70 anos, Daniel, você nem sabia. Mas a palavra era para nós. E eu só estou aqui porque os nossos pais erraram. Os nossos reis não procederam dignamente. Por isso que eu estou aqui. Mas eu conheço Deus. Ele diz assim: o Senhor é o Deus da misericórdia. E ele se coloca debaixo. É muito importante isso. Quando nós oramos: Senhor, nos ajuda. Ajuda o teu povo. Quer dizer, você está dentro. Nós estamos juntos. A intercessão, como é impressionante. E nesse momento existe a motivação, né? Aí vem o processo de convencimento de Mardoqueu. E agora Esther faz o quê? Toma uma atitude. Ele convenceu, Esther tomou uma atitude. Tá bom, então nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos jejuar. Nós precisamos jejuar. É um sacrifício. E quando nós tomamos, e aí nós vamos ver o poder do jejum. Quantos irmãos aqui na nossa aula hoje já tiveram resposta por jejum? Então significa que o jejum funciona. Esses dias eu conversava com o irmão, falou: mas pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito campanhas, eu oro por outras pessoas e as coisas acontecem com ele, mas comigo não acontece. Eu falei: sabe por que não acontece? Será que Deus não ouve a minha oração? Eu falei: claro que ouve. Se a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, Deus ouve as nossas orações. Ah, pastor, por que ele não responde? Quem falou que ele não responde? Não é isso. Sabe o que é? É porque não basta orar, também tem que agir. Tem que agir. Muita gente ora, mas não põe em ação. Pede, Deus faz. Aí agora você fica esperando. Não vai cair do céu, você tem que agir, você tem que se pôr em movimento. E eu falei: senhor, se põe em movimento? Eu falei: pastor, eu tenho medo. Falei: então está respondida a oração de Deus, a parte de Deus está resolvida. Entendeu? O problema nós temos que agir. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí fica em casa dormindo. Não vá lá. Entendeu? Não vá procurar. A porta está aberta, mas se você não for atrás, não vai encontrar a porta. O que aconteceu com Moisés? O mar estava lá. E agora? Diga ao povo que marche. Entendeu? Você não falou que nós às vezes não vamos ver nunca mais esses aí? Moisés profetiza ali. Está vendo esses egípcios que estão vindo aí? Ó? Nunca mais os vereis. Nunca mais. Porque o Senhor pelejará por vós e vocês vão ficar calados.
vocês vão entender que é Deus que está fazendo. Aí Deus falou: deixa eu destruir esse povo então, aí atravessa. E na hora Moisés falou assim: e agora, Senhor? Ele falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o mar? E daí? Quem fez? Quem fez pode desfazer. Não é assim? Aí abriu o mar, o povo passou, tudo certinho, vieram os egípcios e morreram no mar. E eu acho muito legal aquela história da irmã, né? Que é quando o pregador falou que houve um engano na explicação ali, porque lá onde eles atravessaram não tinha mais que 30 centímetros de água, por isso que eles conseguiram passar ali. Aí a irmã começou a dar glória a Deus, falar língua estranha. Aí o pregador falou assim: não estou entendendo porque que a senhora está tão feliz, dando tanto glória a Deus, se só tinha 30 centímetros de água. Ela falou assim: porque Deus é tremendo, Deus conseguiu afogar todo o exército de Faraó em 30 centímetros de água. Isso que é Deus, né? Isso é que é Deus. Em 30 centímetros afogou todo mundo. Então nós entendemos, Esther agora entra no processo. E aí, irmãos, vem aquilo que eu digo que o Espírito Santo faz. Ele nos inspira. Você não vai falar assim: ah, irmão, tive uma ideia. Não, tive uma inspiração de Deus. Porque a função dele é soprar, produzir inspiração. Ela teve uma inspiração. O que ela fez? Como é que o rei vai deixar você chegar a ele se ele não te vê? Isso não é uma tônica do marketing? Quem não é visto não é lembrado? Não é assim que nós falamos? Quem não é visto não é lembrado. Não é essa tônica que nós usamos? É a mesma coisa. Se o rei não a visse, aí ela fez o quê? Disfarçadamente. Foi assim que ela fez? Ela chegou lá, acordou assim, meia, falou: é hoje que eu vou, cabelo tudo despenteado, tudo, entendeu? Pegou lá, saiu aí com aquele pijamão de gorgurão e tal, de chinelo, como dizia meu pai, né? Alpargatas, né? Meu pai falava precatas, não sei por que tinha precatas, não sei nem o que é isso. Saiu de precata. Aí, ela saiu desse jeito. O que ela fez? Ela se produziu vestes reais. Ela precisava fazer o quê? Chamar a atenção. Precisava chamar a atenção do rei. E ela não foi lá, sabe? Ela ficou por ali, como quem não quer nada, né? Quando o rei a viu, poxa, o que aconteceu? E ela foi lá na hora que o rei estava em reunião? Ela foi na hora que o rei estava preocupado em ir para a guerra? Ela foi uma hora que ele estava só. Com certeza ela falou assim, perguntou para os eunucos: quem está com o rei lá? Não tem ninguém. Essa é a hora que ele fica ali tranquilo, dando uma descansada, vendo os passarinhos cantarem. Puxa vida, é essa hora. É esta hora. Toda mulher inteligente sabe como agradar ao homem, aos filhos, a outras pessoas. Sabe como fazer isso. E a inteligência que eu estou dizendo é usar as oportunidades. E ela soube. E ela chega lá, né? E vai passando. O rei faz o quê? Chama. Olha que interessante. Veja comigo o versículo de número 1 do capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com as suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono na casa real, defronte da porta do aposento. O que nós entendemos aqui? Que o rei não fazia o quê? O rei não dormia com ela. Não era hábito do rei, os reis dormirem, como nós fazemos hoje, né?
Ele tinha o aposento dele, ela tinha o aposento dela, e ele a chamava para o seu aposento. É assim que nós fazemos. Obrigado, irmão. É assim que nós fazemos. É nesse trabalho que eles faziam. Aí ela fez o quê? Se produziu e foi para o pátio interior. E olha só, e sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou o quê? Graça aonde? Aos seus olhos. Ele a viu. Lembra que eu disse, quem não é visto não é lembrado? Ele a viu. E quando ele a viu, ele apontou para Ester com o seu cetro de ouro. Ele apontou para ela. Aí ela veio, quer dizer que ele estava fazendo? Apontar, estava chamando ela, né? Ou chamando, ela veio e tocou na ponta do cetro. E o rei disse assim: qual é a tua petição? Até a metade do reino. Eles eram casados com o caminhão universal de bens, né? Até a metade do reino, que era um hábito de usar aqueles termos, usar esse. E Esther pegou e disse: olha, eu tenho uma petição, tenho um requerimento. E requerimento, irmãos, todos nós, quando você faz o requerimento de alguma coisa, é aquilo que você tem direito, mas só é autorizado por uma outra pessoa. Por isso que você pode requerer. Você não precisa pedir, você coloca: eu venho requerer. Por isso chama requerimento. Porque tem gente que não sabe fazer um requerimento. Eu venho requerer. E a pessoa que tem o poder de conceder aquilo para você, porque está sob a tutela dele, é o seu direito, e ele vai dizer assim: está bem, você tem o direito disso, e eu vou deferir ou indeferir. E ele vai dizer por que ele está deferindo ou porque ele está indeferindo. Embora seja seu direito, pode ser deferido ou indeferido. E Esther, ela faz a mesma coisa. E ela faz o seguinte: qual que foi a atitude inteligente dela? Ela precisava do quê? De testemunha. Então tem coisas, irmão, às vezes temos que aprender. A gente quer tratar um assunto e a gente só trata, só entre eu e você. Dependendo do assunto, eu preciso de testemunha. Traga mais alguém. Tá, mais alguém. Senão fica o disse pelo não disse. Então ela disse assim: olha, se lhe parecer bem, eu vou preparar um banquete, e eu quero que o senhor e o seu primeiro-ministro aí, chamado Amã, venham para o banquete que eu vou preparar para vocês amanhã. Aqui nós vamos ver o plano e o papel de Esther. Bom, aí nós já entendemos agora o objetivo da nossa lição. Aí vamos para nosso primeiro tópico: o perigo, aliás, o perigoso plano e o temor. O plano era perigoso? Era um plano perigoso. Podia dar certo? Podia dar certo? E podia dar errado? Quando eu era mais jovem, eu lembro de eu não sei, eu não conheço os muitos ditados hoje populares, mas parece que a gente sempre se reporta aos ditados antigos, né? Diz assim: quem não arrisca e quem não morre não vê Deus. Tinha esse adágio, né? E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos primeiro ter o quê? Coragem para fazer. Coragem para fazer. Mas isso não ausenta de a gente fazer o quê? Um planejamento. Criarmos estratégias e criarmos metodologias para aplicarmos a estratégia. Porque a gente já vai... Não, calma. Espera aí.
Eu conheci um pastor muito amigo, que ele foi coronel da cavalaria do estado de São Paulo, e ele dizia que quando eles precisavam tomar uma posição diante de um problema, de uma greve, de uma invasão, de qualquer situação, a primeira coisa que a polícia faz é fazer a demonstração de força, antes de entrar no confronto. Ela vai chamando todas as guarnições e vai mostrando para o inimigo o tamanho da força dela, para o inimigo que está lá começar a ver o tamanho da força, essa demonstração de força, porque pela demonstração de força fica mais fácil a rendição ou a liquidação do inimigo. Vai haver o confronto? Vai, mas o inimigo já está sabendo que ele vai entrar para perder. Então é a primeira coisa, irmãos. E quando a gente vai para um projeto como este, nós também temos que criar demonstração de força. Por quê? Esther estava tranquila. Quando ficou sabendo do problema, se ela se desencorajou, ela estava com coragem de fazer? Não. Isso é diferente da gente? Quando o problema vem, parece que a primeira coisa que ele tira da gente não é a coragem, já joga a gente no desânimo lá embaixo. Irmãos, é uma doença, é um problema de família, é um problema de trabalho. Qualquer coisa que nós observamos que se coloca na nossa frente como algum tipo de inimigo ou de situação, problema, ao invés da gente partir para resolver, no sentido de olhar para aquilo, buscar uma estratégia com inteligência e ir para cima para resolver, sabe o que a gente faz? Começa a chamar fulano, ciclano, beltrano, entendeu? Já vira crente 6 horas na hora, né? 6 horas por mim. Então, já fica, né? Já começa assim. Aí você vai entender que o problema, quem tem que resolver é você. Lembra da história do profeta, da mulher da viúva, dos dias do profeta Eliseu? Quando ela chegou para ele e faz uma declaração maravilhosa, entendeu? Eu queria poder ter na lápide do meu túmulo o que aquele homem tinha na lápide do túmulo dele: aqui jaz um homem que temia ao Senhor. Só isso, essa lápide, aqui já. E não era ele que dizia, foi ela. Imagina o testemunho da mulher, porque a mulher conhece a gente, né? Os outros de fora vê só a casca, né? Mas a mulher que sabe da gente. Você é crente coisa nenhuma, rapaz, você só tem casca de crente. Mas ela sabia, aqui jaz o meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Mas ele gastou dinheiro, ele fez empréstimo para manter os profetas, manter as pessoas escondidas, e não teve condição de saldar as dívidas. Aí vieram os credores, e agora o que ela falou? Vão levar o quê? Os meus filhos. Aí o profeta falou para ela assim: declara-me o que tens em casa. Ela falou assim: eu não tenho nada. Eu falei: então a paz do Senhor, pode ir embora, que eu também não posso fazer nada. O que ele perguntou? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada. Eu falei: então, tchau, paz do Senhor. Aí ela ia saindo, senão uma botija de azeite. Eu falei: está resolvido o problema. A solução dos problemas estão dentro de casa e dentro de nós. Não são os outros que vão resolver os nossos problemas, somos nós. Às vezes você fala assim: eu vou levar o problema para o advogado. Fala assim: doutor, eu estou com um problema, eu matei uma pessoa, tá bom? Resolve para mim. O advogado fala: ei, vem cá, não é assim não. Me conte a história, como é que foi. Tá? Aí ele conta a história, ele monta a defesa dele, ele diz porque ele fez tudo aquilo. O advogado pega tudo aquilo que ele deu de informação, coloca todas aquelas informações numa linguagem jurídica, pega todas as leis que o ampara e faz a sua defesa. Entende? Mas quem fez primeiramente a defesa foi você mesmo. Se você não contar a história, ele não vai adivinhar. Ele nem aparece lá também.
Se ele mentir, então, entendeu? Eu conheci um caso que o advogado falou assim, chegou para mim e disse assim, é um amigo meu, ele fazia júri popular, e ele chegou para mim e disse assim, nós vamos tomar um café, ligou para mim, preciso conversar com o senhor. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, ó, professor, eu estou numa enrascada. Por quê? Porque eu vou fazer um júri popular, e o caso foi o seguinte, a mulher foi morta, é uma professora, ela foi morta, e foi assassinada, na verdade, e agora isso aí saiu na televisão, naquele programa que tinha a Rede Globo, né? E nem me lembro o nome que era, né? Você decide, sei qual que é e tal, colocava lá, linha direta e tal. Aí colocou lá e tal, e a promotora estava com a fita na mão, que ela ia colocar lá na hora, e ia tripudiar em cima dele. Aí ele estava apavorado. Eu falei, você está apavorado por quê? Porque eu não tenho argumento de defesa nesse caso, muito difícil. Eu falei, não, está muito fácil, está mais fácil do que você imagina. Ele falou, como assim? Ele disse, olha, primeiro, essa pessoa só foi morta por causa da insegurança que o Estado oferece para as pessoas que pagam para ter segurança. Porque se o Estado desse a segurança suficiente, ela não teria sido assassinada. Então você vai dizer que o problema é do Estado. O problema é do Estado, entendeu? Aí ele, puxa, já entendi. Falei, ó, pega aí. Aí a Salinha começa a trabalhar. Conversamos um tempo lá e ele tal. Aí ele foi para o júri popular. Aí ele chegou, ele foi ver os rapazes que tinham cometido o delito, e ele disse assim para os rapazes, ó, eu sou advogado de vocês e eu não quero saber nada, viu? Por quê? Porque para ele não se comprometer, ele já sabia o que ele ia fazer. Não quero ouvir vocês. E ele foi para lá. E aí a promotora pôs a fita e pediu 30 anos, que é a pena máxima de prisão perpétua, 30 anos. Aí foi a vez dele. Ele iniciou da seguinte forma: me admiro muito da minha colega, da promotora e do Estado, pedir apenas 30 anos para um crime dessa natureza. Ele era advogado de defesa, hein? Um crime como esse deveria ter 100 anos de prisão. O que ele fez na cabeça das pessoas? Aí ele inverteu o processo, trabalhou nessa linha, mostrando aquilo que nós havíamos conversado, e terminou lendo a história, acho que dos irmãos Grimm, aqueles que foram condenados injustamente e ficaram na cadeia a vida toda. O que aconteceu? Os clientes deles receberam a pena de 12 anos. Ele tinha condenado eles inicialmente a 100. A promotora pediu 30. E aí, o pessoal, obviamente, quem estava lá no júri, todo mundo gostou, aplaudiram ele, etc. e tal. Mas acontece o seguinte: o que isso tem a ver conosco? Tudo. Quando nós vamos para uma situação, problema, nós precisamos, primeira coisa, olhar para o problema, não com os sentimentos envolvidos nele, olhar de cima. Quem lê livros, e eu gosto muito de ler, embora esteja lendo menos do que eu já li, mas quando a gente lê o livro, a gente faz isso, ó. A situação está passando por aqui, e você está vendo aquela situação passar. E a sua imaginação dá asas para montar um cenário, o cenário que você quiser. É assim que nós lemos. E nós ficamos isso como se fôssemos testemunhas oculares do que está acontecendo. Nós precisamos observar isso, para poder analisar e mudar às vezes até o personagem de lugar, de posição.
todas as vezes que eu leio, já li algumas vezes e volto a ler, aquele texto em que fala que Hudson Taylor, enquanto ele viveu como missionário na China, o sol não se levantava antes de Hudson Taylor estar de joelhos. Então eu imagino todos os dias, isso é minha cabeça, todos os dias, aquele homem vestido, era um inglês vestido de roupas chinesas, aparatos chineses, orando. E ele estava orando e estava escuro ainda. E à medida que ele ia orando, o sol ia nascendo. Eu vejo, a minha mente já está assim. E eu nem consigo ver tanto a imagem dele, mas eu consigo ver o sol nascendo. E ele de joelhos. O sol não nascia sem que ele estivesse de joelhos. Então, nós precisamos começar a analisar as situações. Chegou o problema, não vai com os sentimentos para cima, não. Que os sentimentos podem te matar. Pode causar uma coisa pior. Porque se ela fosse lá desaforada para falar com o rei, o que tinha acontecido? Ela criou o quê? Uma estratégia. Ela criou um plano de ação. A Renata vai falar ali. A paz do Senhor, é bem rapidinho, mas eu me lembrei da história também que envolve outras mulheres, e elas se articularam muito bem, que são as filhas de Zeloferhad, lá em Números. E pelo fato de o pai ter morrido, não tinha herdeiro homem, e elas se articularam, foram falar com Moisés, e elas fizeram a mesma coisa que Esther, né? Porque elas apresentaram a petição, Moisés se viu ali pressionado, vamos dizer assim, e elas conseguiram mudar uma legislação com base, né, numa estratégia. E acontece isso a mesma coisa, repete lá para Josué, que ela fala, não é assim não, nós temos a terra, nós também temos direito à terra, porque nós já tínhamos negociado com Moisés lá atrás. Quando ele chegou lá no capítulo 16 de Josué, estava lendo essa semana esse assunto, né? Em que elas falam assim, porque a terra era para os homens. Falou, peraí, mas nós não temos homens na família, que foi morrendo os homens, só ficaram as mulheres. Então nós também temos direito à terra, e não queremos só essa terra não, nós queremos mais. Ou seja, é nesta hora que existe e tem que ter o quê? Criar um planejamento. A Bíblia diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Ou seja, esse vagaroso no cuidado, sabe o que está dizendo? Lerdeza, falta de diligência, sabe? Não tem pessoa assim, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu falo. Tudo fica para depois. Não significa que você tem que fazer tudo de imediato, mas faça o quê? Faça um plano. Porque quando chegou no depois eu faço, é porque você não tem um plano trabalhado antes, porque já era para você ter feito ali. Quando você é cobrado, era para ter feito ali. Então nós precisamos lembrarmos disso. E aqui Esther, ela tem o quê? Ela tem um plano, o plano é perigoso, tem lamento, choro e compadecimento. Tinha o que? Lamento, choro e compadecimento. Quer dizer, quando alguém fala assim, chega a notícia para alguém de nós aqui, o seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe, sofreu um acidente ou está indo para o hospital, e a gente já acrescenta, né, para ficar bem caloroso, já está indo no hospital nas últimas. Não tem esse negócio? Acho que parou um pouquinho de falar, né? Mas no meu tempo era assim, está indo nas últimas. Fulano está nas últimas, como se nós tivéssemos o poder da vida, né? Está nas últimas. O que acontece com você imediatamente?
existe um pavor, uma situação complicada. Eu vim em uma ocasião de São Carlos com a coordenação, os coordenadores, diretora da escola, as coordenadoras. Tínhamos ido lá na faculdade para um aluno nosso tinha sido recebido a premiação nacional de física, e nós fomos lá nesse dia que ele foi receber. No caminho, quase chegando, a coordenadora recebe o telefonema que a mãe dela tinha ido para o hospital porque tinha tido um princípio de infarto. Ela começou a chorar e ela pulava dentro do carro. Falei: se você não parar de pular, nós vamos tombar o carro aqui, né? Era um carro alto, então ela pulava no carro, né? Era uma Meriva, então do jeito que ela pulava no carro, falei, e ela tremia, e ela entrou num desespero tão grande. Eu falei assim: ó, não vai mudar nada a situação da sua mãe, seu desespero, entendeu? Você vai chegar lá, o médico nem vai dar nem a bola para você. As pessoas acham que o médico não tem nem humanidade, né? Mas eles têm justamente esse preparo, esse treino, essa sensibilidade para poder. E aí o que aconteceu? Mas é terrível, o choro, o lamento é difícil, e é o que eles tinham lá. Mas tinha uma coisa em Mardoqueu. Mardoqueu tinha convicção, certeza de que Deus agiria, que Deus ia agir. Irmãos, é isso que nós temos que trazer para nós. Diante de qualquer situação, problema, saiba que Deus vai agir. Só que é interessante, e Deus age de que jeito? Deus usa quem? Deus usa anjos agora? Deus usa quem? Pessoas. O diabo usa quem? Pessoas. Nós usamos quem? Pessoas. Então veja só, nós estamos aqui, então Deus usa pessoas. E Mardoqueu diz assim: ó, se você de tudo de calar, você vai ficar de boa, não tem problema. Saiba de uma coisa, socorro. Ele fala duas coisas: socorro e livramento. Socorro e livramento. De outra parte virá. O que você pode imaginar? Deus ia promover uma guerra no outro lugar, no outro país, e as pessoas iam invadir lá e pronto. Qualquer coisa Deus faria ali. Mas tu e a tua casa perecereis. Aí, olha o versículo 15, que delícia. Eu gosto desse versículo aqui também demais. Que ele diz assim, ó. Aliás, versículo 14 mesmo, a parte B. E quem sabe, se para tal tempo como este chegasses ao poder, chegasses ao reino. Porque às vezes Deus pega alguma pessoa, põe numa posição estratégica para fazer o quê? Para abençoar o seu povo. Os irmãos estavam aqui quando eu falei sobre o projeto aqui da igreja, da planta aqui da igreja? Estavam aqui quando eu falei ou não? Nós estamos com o projeto desse templo e daquele salão irregular. O bombeiro veio aqui para fazer a vistoria e tal, e emitir o alvará do corpo de bombeiro. O que aconteceu? O projeto está irregular. Eu não sabia. Fiquei sabendo, porque foi logo que eu cheguei aqui. Eu não sabia. Fiquei sabendo logo que eu cheguei aqui, porque eles vieram fazer a vistoria e o pastor que é responsável pela parte de areia falou para mim, falei, e aí? Falou, ó, tem um detalhe, pastor, lá na prefeitura não acharam nada, não tem nem planta da igreja lá, não tem nada. Aí eu falei para o pastor Paulo, o senhor permite que eu vá na prefeitura ver essa situação? Ele falou, claro, pode ir. Aí eu fui na prefeitura. Antes de ir na prefeitura, como nós conhecemos um pouquinho do sistema, eu fui ao cartório de registro e pedi as matrículas. Aqui ainda está como transcrição, que é antes, as matrículas surgiram em 76, né? E a transcrição, até então era transcrição só dos imóveis. A Vila Valverde
Fui lá na prefeitura, aliás, fui no cartório, peguei, com a matrícula na mão, eu vi que na matrícula está lá escrito que tinha aqui um prédio, uma casa e tal, está na matrícula. Bom, se está na matrícula, é porque isso passou primeiro pela prefeitura para depois ser registrado, porque não registra antes. Primeiro foi tirado o habites, porque sem o habites não registra. Existe um protocolo a ser seguido. E é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, irmãos, seguir protocolos. Eles existem para ser seguidos. Eu fui lá, consegui o protocolo. Aliás, e com isso eu fiz o pedido da planta daqui, que agora eu já tinha como fazer o pedido. Fiz o pedido, a moça falou: vai demorar uns dias porque tem que buscar no arquivo, morto. A planta estava lá no arquivo e eu consegui as 2 plantas. Que eles disseram que não tinha. Se eu simplesmente aceitasse que não tinha aí. Quando eu estou vendo esse processo, aí a pessoa falou assim para mim: por que o senhor não... o senhor sabe da lei que está aí, do puxadinho? Não. Olha, tem uma lei que foi feita em 2019 e vai fechar agora, em setembro, dia 10 fecha a lei. Faz 1 ano hoje. Né? Lembra disso? A irmã, inclusive a mãe Luísa está na mesma situação, vai fechar. Aí faltavam 4 dias, irmãos, e tinha um feriado de 7 de setembro, como agora. E foi numa sexta-feira o feriado, e na segunda-feira fechava. O que eu corri, peguei o arquiteto, fiz ele redesenhar. Eu lembrei de um projeto antigo que eu tinha feito para cá, quando nós fizemos a galeria, e estava no meu computador. Aí eu juntei esse projeto, joguei para ele, ele fez o desenho. Na segunda-feira de manhã o pastor Paulo assinou os projetos todos lá, e demos entrada. Faz 1 ano. Há poucos dias eu fui chamado lá na prefeitura, para ver a situação. Aí estou lá na prefeitura. Eu estou falando tudo isso para mostrar para os irmãos o que é importante ter alguém nos pontos estratégicos. Fui na prefeitura, e aí pediram uma situação, conseguiram, porque são 3 terrenos aqui, conseguiram um projeto, outros 2 não conseguiam, porque estava um departamento, estava no outro, blá. Bom, aí eu fui lá. Aí, puxa vida, como é que eu vou fazer para resolver essa situação? Com quem que está isso? Porque ninguém sabia onde estava. Eu estou saindo do departamento ali, CEMUB, né? Estou descendo, aí desce um rapaz pela escada. Ô pastor, paz do senhor, tudo bem? Aí esse rapaz que desceu da escada era o doutor Ricardo Ferro, que é membro da nossa igreja, e que hoje é diretor do departamento do CEBUB. E para ajudar um pouco mais, eu que fiz o casamento dele. Só para ajudar, eu que fiz o casamento dele. Aí eu contei a situação, ele saiu comigo conversando, né, explicando para ele a situação. Ele parou no meio do pátio e falou: peraí, vamos voltar lá. Aí voltamos para a sala dele, ele abriu o computador e começou a pesquisar, falou: deixa comigo agora. Bom, irmãos, ele foi, pesquisou, me chamou mais uma vez lá, foi atrás, encontrar os documentos todos. Amanhã eu volto lá para a gente finalizar, ver qual que é a exigência, se tiver, para a gente dar sequência, e inclusive não só para o que está, mas já para mais um pavimento que nós vamos fazer naquele prédio lá. Por que isso é? Porque tem alguém lá estratégico que foi colocado lá na prefeitura, entendeu? E eu falei assim, ele falou assim: eu estou aqui, pastor, para atender as necessidades da igreja e dos irmãos. Alguém que foi colocado por lá. Irmãos, veja a importância da questão do voto e de fazer a coisa da forma correta. É importante isso, né? Está lá. Ou seja, Deus coloca as pessoas para esse, quem sabe que para esse tempo ele não chegou lá. Uma pessoa que eu conhecia. Agora, isso é mérito meu? Nenhum. Oração da igreja. É oração. Lembrarmos disso. Aí nós vamos. Esther entra na presença do rei e propõe o quê? Isso aqui é mais interessante. Muito bem. Um jantar, né? Ele está acostumado lá, porque na casa do pai dele, assim, quando vai lá, já prepara um jantar, né? Então, dia que a irmã Adriana convidar vocês, pode saber que vai ser um jantar. Recebe, irmão. Ninguém falou amém, nada. Acontece o seguinte: Esther chegou lá e falou assim: olha, rei, tem isso, tem aquilo e tal. O rei falou: pode pedir o que você quiser. Ela podia ter entrado pedindo, né?
O que ela fez? Ela podia esperar mais um dia? Não podia? Estratégia. Eu vou fazer o quê? Um jantar, um banquete, porque a alegria vem da tripa. Então, né? Estava com o estômago cheio. Quer dizer, alguma coisa, preparou aquele banquete. Quando isso aí me traz, sabe o que, irmãos? Os assuntos de casa, a gente aprende a resolver na mesa. É na mesa que a gente resolve os problemas de casa. Tá? Ela chamou todos para ali para resolver aquela situação. E ela foi bem sucedida. O plano dela, ela teve o quê? Prudência, ela teve a preparação e por último a ação. É o que às vezes nos falta, o quê? Prudência. A gente já quer fazer as coisas assim prudência. Porque quando você vai orar, ou quando você for orar por alguma situação, procure na Bíblia se existe alguma situação semelhante. Existe. Quando você pede alguma coisa para Deus, a Bíblia te autoriza a pedir? Sim ou não? A Bíblia apresenta alguns pré-requisitos para isso? Então, primeiro, eu tenho que atender os pré-requisitos. Você é engenheiro, tem uma vaga naquela empresa para engenheiro. Bom, eu sou engenheiro, tem uma vaga para engenheiro, e aí você já vai lá e entra na empresa? Existe o quê? Alguns pré-requisitos daquela empresa. Tem habilitação? Tem disponibilidade de viagem? Fala inglês? Tem 5 anos de experiência? Esses pré-requisitos vão te dar condição de pleitear aquela vaga ou não. Ou não. Agora não pode ser como aquela história que eu falei para os irmãos, que a pessoa chegou e fulano falou assim para ele, assim, ele orando, né? Aí Deus abriu uma porta. Chegou uma pessoa para ele, ó, vai precisar de montar uma oficina, dessa sua oficina, lá no shopping, porque lá vão abrir agora, estão precisando de uma oficina igual a sua. Sabe o que ele falou? Falou, não, eu não vou conseguir atender o que eles vão pedir. Entendeu? Eu não vou nem... que ele nem foi ver o que precisava pedir, o que era. Quer dizer, eu não vou conseguir atender. Então, é isso que nós precisamos enxergar. Lembrar desses pontos. E por fim, nós terminamos aqui com a conclusão. Confiar em Deus e depender dEle nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Tudo está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Já estão todos aqui? Está faltando uma classe ainda, né? Muito bem. Então veja só, Deus não perde o controle. Então não ore dizendo assim, Senhor, o Senhor não está vendo. Pode falar, irmão.
Mas qual foi a parte mais importante do que a senhora fez? Vamos ver. Pronto. Ação. Porque se a senhora tivesse ficado no sistema esperando, a senhora não teria o remédio, não teria encontrado a pessoa, Deus não ia poder agir. Mas a ação é a atitude. O que a gente está dizendo? Eu estou dizendo todos os cultos aqui, irmãos. A Bíblia é o nosso manual do quê? Não é manual não, irmãos. É, viu? Todo mundo já foi que era, né? Não, não. É o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual do quê? De fé e prática. Se você só tem fé, mas não tem ação, não tem obra. Estava tocando violino na Unicamp, saiu um médico de lá. Ele é de pulmão, trata de pulmão. Aí ele disse: a senhora está tocando aqui sozinha? Eu digo: estou, isso aqui é um campo de morte. Mas eu vou tirar uma foto com a senhora. E o dia que a senhora precisar de mim, a senhora me procura. E faço anos. Quando foi agora o ano passado, que eu precisava do gastro, ele não é gastro. Eu cheguei nele, cheguei na Unicamp, mostrei a foto para a moça. Moça, eu preciso falar com esse médico. Vai lá naquela sala, que ele está em reunião, mas daqui a um pouco ele está aqui. Aí eu aguardei. Quando foi 1h30 da tarde, ele chegou. Eu mostrei a foto. Doutor Luiz Cláudio, olha aqui. Eu estou tão velho assim agora. Ele muito novo ainda. Eu digo: se eu lembro que se eu precisasse do Senhor, que eu viesse aqui, eu preciso de um gastro urgente. Quando eu estava com aquele problema do intestino, do estômago. Ele disse assim para mim: agora, senta aqui. Pegou a caneta e mandou para a sala de gastro. E eu consegui. E quando foi agora que deu problema no pulmão, sério problema, eu cheguei lá de novo: olha, estou aqui, doutor. Ele disse: olha, é o seguinte, senta aqui. Foi ali fora mesmo, 2 cadeiras. Olhou todos os meus exames, vai para casa. Esse pulmão aí, todos esses nódulos que estão aí, esquece. A última palavra foi de Deus. Então, eu tive que ir lá, eu fui, tive ação também. Obrigada, pastor. Então, veja só, lembra-se disso, irmãos. Nós não vamos conquistar nada, se a gente não partir para cima. Lembra? Tem toda a preparação, plano e estratégia, mas tem que ter ação. Entendeu? Ação. Por isso que você chama de orar, mais ação fica oração. Vamos para a apresentação dos nossos alunos. Então vamos lá? Por quê? Por que vai ficar aí? Não entendi. É aqui, irmã. Senão não sai na televisão. Oxe. Carlos Jorge trabalhou nem foi para casa só para ficar aqui, só para fazer essa foto aqui, ó. Aqui, ó, fica bem aqui assim para elas poderem. Ainda mais faz 2 domingos que a Giovana não estava vindo aqui, ó. Olha aí. Agora já tem mais um, ó. Glória a Deus. Hoje a gente está muito feliz, porque o Davi e a Manu vieram, já são de casa, né, pastor? Sim, claro. Hoje nós aprendemos sobre a família de Raabe. E o nosso momento do versículo é: salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Josué, capítulo 2, versículo 13. Amém. Muito bem, agora a próxima classe são os maternal, não, maternal já foi, né? Agora é a maternal. A maternal? Uhum. Você está no maternal? Eu achei que era mexicana, africana, África do Sul, maravilha. Paz do Senhor, igreja. Hoje eu e a Isa aprendemos sobre um rei. E aí a gente vai falar aqui o momento do versículo e depois eu vou fazer uma perguntinha para ela, tá bom? Vamos lá? A tia fala e você repete, tá bom? Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Isaías 41, 10.
E Isa, qual que foi a fruta que Deus usou para curar o rei? Figo. Aê, faz o Senhor. Amém. Muito bem. Então você já sabe, né? Figo, não é figa não, hein? Vamos? Vamos? Não, vocês... Vamos? Muito bem, vamos lá. Jardim de infância. Não, primários, mudou. Primário. É o pré-primário. A criança que virou um exemplo para memorizar. Memória em ação. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Mateus 5,16. Amém. Os adolescentes. Hoje nós aprendemos sobre o terceiro diário de viagem de Paulo, né? 1, 2, 3 e... Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Atos 20, 21. Agora, os jovens. Os Vamos lá? jovens. 1, 2, 3. Texto principal. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Agora, os mais sábios. Fiquemos em pé. Os mais sábios. Só os mais sábios, os menos sábios não. Tinha um irmão que ele pregava assim, porque a Bíblia diz que tem o homem saibro e o homem não saibro, né? Vamos lá, todos juntos? Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. Amém. Muito bem, irmãos, hoje é Dia Internacional de Missões e vou falar logo após a leitura do relatório. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Então, hoje nós tivemos um total de 54 irmãos aqui presentes. Nós tivemos 46 Bíblias, 43 revistas. A nossa oferta hoje foi de R$ 102. Desses R$ 102, nós tivemos R$ 45 em Pix. Os irmãos aprovam o relatório? Muito bem. Irmãos, hoje é Dia Internacional ou Dia Nacional de Missões. A nossa igreja, ela é fruto de obra missionária. Quando os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre, que estavam na América do Norte, ali naquele avivamento da Rua Azusa, lá eles foram tocados por Deus, viram um lugar chamado Pará, e aí foram procurar no mapa, viram que era no Brasil e se deslocaram para cá. Além desses, vieram outros missionários de outros países, maiormente dos Estados Unidos. Pastor Joel Carson, por exemplo, ele veio para ser missionário lá no Pernambuco, né? Em Recife, ele veio para ser missionário no Pernambuco, inclusive chegou, começou a obra lá, faleceu e foi enterrado lá no Recife mesmo. Assim, por todas as terras brasileiras nós tivemos alguns missionários que entraram por aqui. São Paulo nós tivemos o pastor Bruno Sklimoski,
que inclusive é autor do hino 477, Sede fortes, irmãos, na lida, né? Foi pastor do Belém, antes do pastor Cícero Canuto de Lima, que foi sucedido pelo pastor José Wellington, que está aí, e esse ano ele faz 90 anos, né? Esse mês, inclusive agora próximo mês de outubro. Então hoje também é o nosso culto de missões, e certamente nós teremos aí uma boa lembrança a respeito da obra missionária que aconteceu, ok? As irmãs terão uma cooperação, um grupo de irmãs que cantam aqui no grupo, estarão indo para uma cooperação ali em Barão Geraldo, mas todos nós estaremos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Então aqueles que não vão a Barão, venham para cá, que é apenas o grupo das irmãs que vão estar ali. E lembrando que também vamos seguir orando pela família da nossa irmã Sueli e do irmão João. Razão deles não estarem aqui é porque a irmã Sueli, na quinta-feira, ela perdeu a sua sobrinha, né, que teve um infarto. Ela já esteve aqui algumas vezes, ela tem 42 anos, se não me engano, e ela teve um infarto e não teve condições de ser atendida ou de ser revertido o quadro, embora ela já trabalhe no hospital, né, trabalhava no hospital. Então foi lá dentro mesmo que aconteceu o problema. Então nós vamos seguir orando por eles, ok, irmãos? E não se esqueça de trazer então o seu envelope e a sua oferta missionária para a obra de Deus. Deus tem feito algo extraordinário. A nossa bênção, irmãos, a nossa bênção está em abençoar. É o poder da multiplicação. E algumas pessoas não entendem isso, sabe? Quando você multiplica, sabe? Quanto mais semeia, quanto mais você semeia, mais vai nascer. Então é uma coisa muito, é tão simples, né? Que a Bíblia mostra como uma coisa muito óbvia. E a coisa mais difícil, já dizia um ministro de educação aqui, que a coisa mais difícil é as pessoas enxergarem o que é óbvio. É tão óbvio isso, mas aprendemos a fazer isso, ok? Vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus. A mocidade sai com o ensaio, é isso? Muito bem, vamos orar. O Mário, vem orar conosco. Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, apenas breve, falando a importância de nós hoje celebrarmos o Dia Nacional de Missões. Eu estava lendo semana passada uma reportagem a respeito de um grupo de investidores cristãos, dizendo que infelizmente ainda no mundo a marca Coca-Cola é mais conhecida do que o nome de Jesus Cristo. E somos nós é que temos a oportunidade de reverter isso, de mudar esse quadro e fazer que isso mude, amém? Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, somos muito gratos por esta manhã, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua casa para ouvirmos a tua palavra, Senhor, e que ela possa de fato entrar em nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos fazer aquilo que é reto diante dos teus olhos, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Hélio, que tem trazido a Tua palavra aqui, Senhor, assim também como dos demais professores, que todo domingo estão aqui para trazer uma porção da Sua palavra, Pai. Muito obrigado. Nós louvamos a Ti pela vida de cada um deles, Pai. Que as Suas poderosas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um deles, bem como de seus familiares, escondendo-os atrás da cruz de Cristo. E oramos também, Espírito Santo, para que o Senhor possa estar confortando a família do irmão João Camargos, da irmã Sueli, por esta perda, Senhor. Pai amado, abrace-os neste momento. Console-os, Pai, diante de um momento tão difícil como este. Leva-nos agora em paz e segurança às nossas casas, que possamos à tarde estarmos aqui para prestarmos um culto maravilhoso ao Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos agradecidos também a Deus e felizes por estar aqui, a irmã Jacira, a irmã Raquel, né? Elas passaram ali, ficaram uns dias ali resolvendo os problemas de saúde, mas com certeza mataram a doença e estão bem aqui, glória a Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, nosso companheiro e amigo, permaneça com todo o povo de Deus, e todos comigo digam amém.